nós vamos trabalhar um tema muito interessante, que se chama conduta cristã. Na realidade eu ia falar conduta espírita cristã, ou uma conduta cristã espírita, em busca do amor. E é exatamente esse amor maior que faz com que a gente chegue a esse tema da nossa caminhada. É uma conduta, é um comportamento, é uma atitude. Toda pressa, nós vamos então começar a falar mais basicamente sobre isso. Vamos então elevar nosso pensamento a Deus, amados irmãos. No lugar onde estivermos, vamos respirar pausada, profundamente, sentir o ar renovando todo o nosso corpo físico, o nosso cérebro, todos os organismos que nos mantêm vivos, para que nessa tarde, a paz que trazemos, porque assim a desejamos, permaneça dentro do nosso coração. Que em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecidos por aqui estarmos, por mais uma vez dedicarmos uma parcela do nosso tempo em busca do nosso crescimento intelecto-moral. No conhecimento e na aprendizagem é que Deus nos possibilita aprender para nos transformarmos em pessoas do bem, em pessoas melhores. Por isso agradecemos a Deus que por intermédio do Divino Mestre Jesus ilumina nossas mentes e aquece nosso coração com esse amor de sabermos acolher e de perdoarmos a todos os irmãos da nossa caminhada. E em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecemos também a espiritualidade maior, aos trabalhadores espirituais dessa casa que mais uma vez nos acolhem, para que esse trabalho da palestra e dos passes possa trazer o lenitivo, o bálsamo da saúde física, mental e emocional para todos nós e para todos aqueles que estão no nosso coração. E assim agradecidos com a oração do perdão e do amor que Jesus nos ensinou, perdoamos nossos irmãos de caminhada, para que da mesma forma sejamos perdoados. E juntos, com o amor que acalenta a nossa vida e nosso coração, cantemos a oração que Jesus assim nos ensinou. Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Conduta cristã. Ouvindo esse tema proposto, imediatamente os nossos olhos e todo o nosso ser
mormente nosso coração se volta para Jesus. Não há como não referenciarmos o Divino Mestre o tempo todo quando assim adentrarmos num tema chamado conduta. E por ser essa conduta cristã, cujo nome vem de Cristo, nós carregamos essa bandeira, porque hoje, pela caminhada, pela aprendizagem, nós não temos mais a cruz em nós. E tampouco nós não vemos mais o Cristo pregado numa cruz. Pelo contrário, vemos o Cristo caminhando ao nosso lado. Porque há muito tempo, com a nossa conduta, com a nossa aprendizagem, aprendemos a fazer com que Jesus esteja permanentemente conosco e caminhando conosco. A passagem dos discípulos de Emaús, entristecidos, falando da partida do Divino Mestre, serve-nos de exemplo. Estavam tão tristes, tão cegados pela partida do amigo, que nem sequer perceberam que uma figura estava ao lado deles. Mas sentiam um magnetismo tão grande que o convidaram a caminhar e o convidaram para adentrar a casa. E no partir do pão do Mestre é que o reconheceram. É o Mestre que conosco caminhou e só agora o reconhecemos. Será, amados irmãos, que precisamos caminhar lado a lado com o nosso Mestre e não o reconhecermos que Ele está conosco? Se Ele está conosco e com todos os nossos irmãos de caminhada, quando Ele disse, aquele que acolher o que está nu, o faminto, o desesperado, o entristecido, o abandonado, é a mim que eu recebeis, que me recebeis. Portanto, Ele está. Se hoje vivemos na atualidade e percebendo um grupo, como diz aqui um texto tirado do Momento Espírita, do Jornal Mundo Espírita de maio de 2018, ou seja, do mês passado, que fala que na atualidade é um grupo considerável de pessoas que ainda não descobriu o verdadeiro sentido da vida. Não descobriu ainda o verdadeiro sentido da vida. Quiçá, muitas vezes nós nos perguntamos: por que eu estou aqui? Por que esse mundo? Por que sofro tanto? Por que tantas doenças? Por que tantas preocupações? E essa vida tão perturbada do porquê, que nós não nos fazemos a pergunta: mas para que tudo isso? Será que Deus nos permite só tristeza, só lágrimas, e que a nossa conduta seja de pessoas carrancudas, casmurrentas, birrentas, teimosas, azedas, mal-humoradas? Acho que não é essa atitude. Pelo contrário, se eu vejo Jesus e sinto Jesus, porque amo verdadeiramente Jesus, então eu caminho com Ele e não estou perdido na vida. E mais, vivem por viver, diz o articulista do artigo, vivem por viver e sem qualquer meta moral. Ou seja, não tem objetivo, não tem mais finalidade. Ouvindo o nosso irmão tocar e nós cantando o número 3 da canção de hoje sobre o homem, mas é tudo aquilo que nós vamos ver hoje. Quando cantamos, um certo dia um homem esteve aqui, tinha no olhar o olhar mais belo que já existiu. A primeira conduta, olhar belo. O que é um olhar belo? É um olhar de coração puro. O olho que brilha é porque a alma está limpa, a mente está limpa, o coração está puro. Quando as pessoas estão entusiasmadas, felizes, os olhos não brilham? E não há tonalidade, não precisa ser aquele azul, aquele olho verde, diferente dos comuns, não. Qualquer tonalidade do nosso olho brilha, porque brilha a nossa alma. Tinha no cantar uma canção, a conduta de viver feliz
como até perguntei ontem para uma pessoa que estava entregando material lá em casa, o passarinho canta porque é feliz ou é feliz porque canta? Não importa a resposta que você der. Canta. Tinha no cantar uma verdadeira oração. E mais, no falar, a mais linda canção que já se ouviu. A melodia da voz do mestre era altissonante, não porque tinha o dom da oratória, mas porque tinha o amor nas palavras. E continua, sua voz só falava de amor, todo gesto seu era de amor. Observe, falar, gesto, amor e paz que trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, ou seja, andava na simplicidade, é a natureza, é essa comunhão nossa com o cosmos, com a natureza. Nós nos sentimos bem quando estamos em contato com a natureza, porque na natureza tudo é belo, tudo é harmonioso, tudo é equilibrado. O homem com o seu dedinho a conspurca, a destrói, a mancha, não é verdade? Mas a natureza é bela, ela não dá saltos, ela tampouco se vinga, mas ela retoma o que é seu. O percurso da natureza é sempre de glória, de esplendor e de bem. Pode o homem interferir com a sua conduta malsã, todavia há um momento que ela se renova. O homem põe fogo, o homem destrói, e sob aquelas cinzas renascem novamente minúsculas plantas que um dia reverdejarão todo lugar que antes era destruição, para nos mostrar que a natureza é vida, e é essa vida que pulsa em nós é que nos faz caminhar. Fez luz brilhar na escuridão. Qual a nossa tarefa, irmãos? Se não levar luz para o mundo. Vós sois deuses. Não, nós somos luz, porque temos Deus no coração. Essa deidade, essa divindade, nem Jesus era Deus, mas era filho de Deus como todos nós. E essa luz que brilhava em Jesus fez apagar toda a escuridão. Observe que quando você está plenificado de amor, tudo em você parece que se acende um sol. E observe também que podem vir desgraças, desculpe o termo, de toda sorte, doenças de todo tipo, e a pessoa não se abate. Pode ficar fisicamente combalida, num leito de dor, e a gente percebe que as pressões faciais se comprimem, mas não reclama, aceita, exemplifica, faz-se brilhar, porque acredita que é dessa forma que ele vai crescer. E continua a nossa canção. Fez também o sol nascer em cada coração. E não é uma tarefa nossa, de verdadeiros cristãos, ajudar a fazer que esse sol dos nossos irmãos brilhe? Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim, renascer, morrer, nunca é o fim. E todo dia nós renascemos. Esta simbologia da escuridão da noite, do despontar, da alvorada, do amanhecer, de um novo dia, é exatamente isso que nós devemos compreender na nossa conduta. Tudo o que ele aqui deixou não passou e sempre vai existir. Observe que marca. Será que nós deixamos pegadas, marcas, para aqueles que vão nos suceder, aqueles que conosco caminham? Se nós, amados irmãos, caminhamos porque temos sulcos que outras pessoas já traçaram à nossa frente, vieram antes, construíram caminhos, e nós agora caminhamos. Uma reportagem hoje de manhã, mostrando a cidade de Sinop, no Mato Grosso, mostrava exatamente quando os primeiros verdadeiros migrantes, gaúchos,
catarinenses, paranaenses, que ousaram sair desse conforto da época, na década de 50, 60, se embrenharem naqueles matos, para de repente mostrarem hoje, 50, 60 anos depois, uma verdadeira cidade. E eles é que construíram, desbravaram, foram corajosos, porque antes deles já havia também alguém que desbravou com uma conduta certeira. Eu trabalho, eu planto, pode ser que eu não colha, mas alguém vai colher. Observe que esse plantar, esse arar, de preparar a terra, jogar a semente, é simbolicamente utilizada pelo Cristo para dizer: plante a semente fecunda do amor no seu coração. E se você não tiver tempo, porque partirás muito brevemente desta terra, vale de lágrimas, de provas, de expiações, mas você deixou uma marca. Talvez aquela tenra criança, que parte em poucos dias, em alguns meses, era curta duração, mas que brilhou e que deixou marcas em pais, em familiares. É exatamente o que o Cristo nos legou e nos deixou, nos possibilitando a compreensão desta verdadeira figura ímpar do Cristo. Mas falar de conduta, eu não posso deixar de ler neste livro algumas passagens sobre Jesus, o Evangelho e Jesus, à luz da psicologia profunda, Jesus e o Evangelho. Observe o que Joana nos diz sobre Jesus. Vocês imaginam Jesus alegre, brincalhão, folgazão? Vocês são capazes de imaginar Jesus assim? Ou era um Jesus mais fechado, mais sério? Para ele não havia tristeza, só tem alegria, só que ele dizia, aquilo que nós achamos que é uma tempestade, para ele era isso. Exato. E quando lá, qual foi o primeiro, entre aspas, milagre de Jesus? Nas bodas de Canaã. Começou numa festa, mas não significa que Jesus expandiu-se em beber todo o vinho. E observe o que Joana D'Angelis nos diz de Jesus: de temperamento introspectivo, fechado, e não aquele folgazão, alegre, festivo. Era introspectivo, voltado, mas, como diz Elias, de alegria na alma, do bem maior e da luz e do amor, caminhava. Jamais se apresentou conturbado ou receoso. Conturbado é aquela pessoa agitada, que não tem sossego. E tampouco ele demonstrou que estava com receio. Que tradução mais bela de uma conduta é, na verdade? A sua introspecção podia ser compreendida em razão da sua realidade. E ela nos diz ser ele, Jesus, um ser interexistente. Curiosa essa expressão. Jesus, um ser interexistente, ou seja, carregava o mundo de lá com o mundo de cá, entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele expressava um biótipo sentimental, ou seja, mostrava um tipo de uma pessoa sentimental, mas não era sentimentaloide. Ou seja, aquele que por qualquer coisa chora, aquele que por qualquer coisa se melindra, aquele que por qualquer coisa se queixa. Percebe a análise? Os seus valores espirituais, que jorravam em abundância do seu mundo interior, fazia com que ele compreendesse as dores do mundo e que ele procurava diminuí-las. Atitude de quem vive na compreensão e realmente vivendo o amor. Tanta luz jorrava dentro dele que compreendia as dores, compreendia as lágrimas. E sobremaneira para quem ele veio, para os ricos, para os reis, para os nobres,
para aqueles ditos doutores. Não. Veio para os humildes, para os simples, para as crianças e principalmente acolhedor das mulheres, que eram menosprezadas. Então Jesus, em tantas passagens ali esses dias, uma coisa interessante, que Jesus vivia rodeado também de mulheres. Por isso que ele era criticado. Quando ele sentou ao lado da samaritana no poço de Jacó, é isso, né? Poço de Jacó, é que foi criticado. Como que estava a sós um homem conversando com uma mulher? Nem sequer se perturbou, porque não receava críticas, porque ele não tinha o mal dentro dele. E talvez seja esta a verdadeira... Olha, se nós guardarmos isso, qual seria uma atitude cristã? A exemplo do Cristo, não cultivar maldade. Isso significa um coração limpo. As pessoas podem te jogar, te ferirem, porque eles pensam que estão te ferindo, mas você não aceita, você não se perturba e você continua a caminhar, porque você tem uma missão. Sabe como isso é lindo? E diz mais, sempre espontâneo, era introspectivo, calado muitas vezes, e até chorava muitas vezes, até vez por outra se isolava no monte, quando ele melancolicamente nos disse: o Filho do Homem não tem sequer uma pedra para repousar a cabeça. E nós temos travesseiro fofo, cobertas fofas, e o Filho do Homem não tem nem sequer uma pedra. Mas era espontâneo. E essa espontaneidade era exatamente o que ele traduzia pela sua paz, pela sua alegria interior, pelo seu amor. Porque não havia o que temer. Ou prenderam, ou julgaram, ou condenaram. Nada disse. Você não vai dizer nada? Preferiu se calar. Pode falar. Ele não tinha nada e era dono do planeta. E não usou o que ele tinha, deixou para nós. Essa parte fundamental da vida de Jesus último. Perfeito. Diz mais adiante Jonadã, ele inaugurou um novo modo de viver, uma nova psicologia de comportamento, uma diferente experiência de compreensão da vida. Mas que psicologia seria essa? A psicologia, quando ele me disse: eu não vim para os sons, para os sadios, eu vim exatamente para os doentes. Mas será que ele falava só dos doentes do corpo? Porque a tantos ele tirou as chagas, restituiu a vista, fez os mutilados andar. Não era só isso. Curou da lepra. Tampouco se preocupou com os 10 leprosos que lhe rogaram a limpeza do corpo e que partiram. E que somente no meio do caminho, observem bem a conduta do Cristo, somente um deles: puxa, eu estou limpo, eu estou curado, agora eu posso viver e conviver com a sociedade. Para nós, não diz muito isso, mas para uma época que o anciano, portador dessa ancianíase, chamada lepra, que eram isolados em grutas, bem distantes do convívio da sociedade, que fugiam quando um deles se aproximava. Que felicidade, de repente, se sentir livre dessa condenação da sociedade, porque ele estava carregado por uma doença dita contagiosa. Como hoje pudéssemos dizer, teríamos coragem de apertar a mão de alguém que nós soubéssemos mesmo que está coberto de chagas, porque é leproso? Se nem sequer nós temos coragem muitas vezes de apertar a mão
de um portador, porque é soro positivo, tem o HIV dentro dele. Aí se pergunta, e por que aquelas abnegadas enfermeiras, enfermeiros, cuidadores, limpam, se dedicam a limpar e a cuidar? Porque dentro há muito mais do que o dinheiro que vão ganhar. Há muito mais do que tudo isso, há muito mais que se chama amor, pela dedicação. É esta verdade que o Cristo, quando curou, então ele se lembrou, eu vou voltar para agradecer ao Cristo. Os outros 9 seguiram e talvez limpos foram no primeiro boteco festejar, porque agora poderiam conviver com a sociedade, bailar, cantar e festejar a nova vida. Um voltou, mas observem bem que mais tarde este mesmo que voltou para agradecer ao Cristo retornou ao vício, aos erros. Por isso que o Cristo nos dizia e nos diz, levanta-te, vá, não tornes a errar. E ele continua, aquela verdade que tão poucos de nós têm coragem de repetir todos os dias. Mas não tornes a errar, para que mal maior não venha a lhe acontecer. Mas está bem claro nessa passagem do leproso curado, grato a Jesus, de voltar a dizer, mestre, muito obrigado. Mas eu saio daqui com toda a aparência de felicidade, porque fui acolhido, conversei, fui tratado. Nossa, como eu estou bem, estou curado, estou limpo. Mas eu continuo com os pensamentos do mal. Uma atitude totalmente contrária à atitude cristã. Continuo a julgar, a condenar e a criticar. Continuo a carregar mágoas, ofensas. Então eu continuo a tornar no mesmo erro. E o mal maior vem me acontecer, sem dúvida. Eu posso adquirir doenças físicas, mas se eu as aceito, não de uma maneira tola, mas de uma maneira compreendida, esta doença me serve para alguma coisa. Quem de nós já não ficou lá numa UTI? Quem de nós já não ficou numa sala de espera no centro cirúrgico? E quem de nós não ficou numa sala de centro cirúrgico e se perguntar, para que eu estou aqui? Para que essa doença vai me servir? Ah, sempre tem algo a me ensinar. Então era o Cristo dessa conduta irrepreensível que ela nos diz. Alegria de servir. Observe. Conduta irrepreensível. Será que entendemos bem o que significa isso? Essa frase é para todos. Jovem, criança, é capaz de entender, para que ninguém tenha, mas nem sequer um pensamento que possa me condenar, me criticar. Então eu devo agir de tal forma que não deixe rastros para as pessoas me criticarem, me julgarem, me condenarem. É fácil. É fácil falar, não é verdade? Vamos lá fora, no nosso dia a dia. Vamos colocar em prática dentro da nossa casa, na nossa sociedade, no convívio, e aí percebemos essa agrura desta frase de andarmos limpos, de uma conduta irrepreensível, que ninguém tem nada contra mim. Por isso que o nosso exame de consciência, ou seja, aquela atitude antes de dormir, eu me perguntar, o que eu fiz hoje? Será que ainda tem alguém que possa me condenar por alguma coisa? E aí você se examina. Puxa, eu não agi direito. Com certeza, se eu voltasse na frente daquela pessoa, naquela mesma situação, eu não falaria aquelas coisas que eu falei. E talvez se eu falasse, eu não diria com aquele tom de voz. Qual foi a minha expressão do rosto? Nossa, não foi legal. Até a pessoa me disse, olha seu olhar, está fulminando. Veja seu tom de voz, veja como você se alterou.
Mas isso não é conduta irrepreensível, mas é a nossa percepção. Aí você diz assim, meu pai, eu vou embora. Eu não vou ficar mais aqui não. Só ouvi queixas hoje contra mim? Não, não são queixas. São advertências chamativas para um despertar da consciência, para vivermos uma outra realidade, uma outra vida. E Jesus, com essa conduta irrepreensível e sua alegria de servir, o maior dentre vós seja aquele que vai lá atrás e comece a servir. E ele nos deu exemplo. Lavou os pés dos seus discípulos e os enxugou. De tal forma que a nossa irmã dita pecadora, condenada pelos homens, Jesus a permitiu e lhe permitiu que tanto choro de arrependimento, tantas lágrimas que brotavam dos seus olhos, que foram capazes de lavar os pés do Mestre. E mesmo com as recriminações dos apóstolos, dos outros que estavam presentes, Jesus não se importou. E permitiu que ela enxugasse os seus pés com os seus cabelos. Observe, era o dela. Era o interior e o exterior. Eram as lágrimas do arrependimento. Eram as vestes dos seus cabelos, que era o seu. Talvez um cabelo lindo, asseado, cheiroso. Com uma toalha mais cheirosa, mais limpa, mais asseada. Seria aquela que utilizássemos para enxugar os pés do Mestre. Mas ele permitiu. E foi mais além. Como ela era uma cortesã, uma mulher não aceita pela sociedade, porque era pecadora, ela perfumou com nardo, que era o perfume mais caro, mais inebriante da época, que poucas pessoas o tinham. A simbologia do lavar os pés com as lágrimas, de enxugá-los com os cabelos, seria tirar do que tem mais precioso dentro de nós e de perfumá-los com arrependimento. Será que nós lemos o Evangelho assim? Ou lemos o Evangelho letra morta? Abrimos o Evangelho na hora do desespero, sentimos um certo alívio. Mas momentos depois recalcitramos, voltamos no mesmo erro. E por voltarmos ao mesmo erro é que ele se torna maior. E Jesus sempre estará conosco pelos seus exemplos, demonstrando o verdadeiro sentido do altruísmo, ou seja, do amor devotado, do amor limpo, do amor que vai além das fronteiras do meu eu. A sua espontaneidade foi enriquecedor. Espontaneidade é como uma criança. É limpa, é pura, é calma. E por ser limpa, pura e calma, é que a criança sempre vai nos exemplificar. Vinde a mim. Mas vinde como uma criança, que é pura de coração. Embora tantas críticas se faz, mas ela traz do passado marcas, mas o Cristo não olhou o passado. Cristo olhou a ingenuidade, a simplicidade, e que se não for como esta criança, este menino, não entrarei no reino dos céus. Porque não vestiram a veste nupcial, também serão expulsos e tirados das bodas, dos festins. Mas que veste é esta? A veste da limpeza. A veste de sermos verdadeiramente cristãos. Agora, eu gostaria de fazer uma reflexão. Estamos aqui porque somos espíritas, porque acreditamos na doutrina espírita. E observem a beleza do que André Luiz nos diz. O espiritismo não é simples religião igual às demais. É um método de viver. Puxa,
ela não é diferente nenhuma das demais religiões, mas é um método de viver. E que método seria esse? O método calcado na ciência, na filosofia, do perceber, do experimentar, de ter clareza lúcida pelo caminho do conhecimento. Então ela não tem dogmas, ela não tem rituais, a gente não está aqui paramentado como um padre, como um bispo, como um papa, está aqui vestido com a roupa igual a de todo mundo e que não precisamos de outras coisas. Então o Espiritismo nos focaliza por esse método de viver. Mas que método vai além dessa simplicidade? Vai o método de: e sereis reconhecidos, por muito vos amardes. Então o amor é sempre a nossa cruz, não a cruz da dor, do sofrimento, a cruz da simbologia de cristãos, essa cruz do amor. E Kardec foi exemplar, codificador, usou toda a sua inteligência e a colocou à disposição da espiritualidade para codificar tantos ensinamentos. Então, no capítulo 6º, Espírito da Verdade, quando ele nos recomenda, eu vou ler para não deixar nenhuma palavrinha diferente. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Ou seja, cristãos, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Observe. Amar e instruir-se. São as asas da nossa evolução. E nós aprendemos por essa bendita doutrina que vivemos no pretérito, encarnamos lá e reencarnamos tantas e tantas vezes, com todas as injunções, os sofrimentos, as dores, as lágrimas, mas sempre mudando um pouquinho. Podemos, vez por outra, estacionarmos, quando rebeldes ainda dizemos: estou cansado, vou repousar. Eu não me refiro ao repousar do corpo físico, refiro-me ao repousar do corpo espiritual, do intelecto, da moral, que deve progredir paulatinamente, degrau por degrau, subir essas escadas. E escada, raramente ela está colocada de cabeça para baixo, ela começa do chão e tem o cimo, o alto, para nos dizer: vamos galgar degrau por degrau, gradativamente ascendermos por esse despertar de uma atitude cristã, a nova forma. Por isso que amai-vos o primeiro, instruí-vos o segundo. Ele continua: no cristianismo se encontram todas as verdades, diz Kardec. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Erros humanos, porque a doutrina é limpa. E ele continua ainda no Evangelho. Reconhece-se. No capítulo 17, quando fala: bons espíritos, ser espírita. Ou seja, troque a palavra espírita por palavra cristão. Reconhece-se esse verdadeiro cristão, esse verdadeiro espírita. Vou ler para não fugir. Pela sua transformação moral. Isso aqui dá uma palestra. Reconhecer-nos pela nossa transformação moral, pela nossa ética, pela certeza de que estamos com pensamento reto, para que o nosso agir também seja reto. Pensar retamente e agir retamente. Pensar corretamente, agir corretamente. Este foi o ensinamento do Cristo. Então reconhece-se por essa transformação moral e prossegue, e pelos esforços. Ou seja, a vida é um constante esforço, é um constante caminhar. Mas esforçar-se para quê? Para domar as más inclinações, os erros, os vícios, essas coisas que ainda carregamos dentro de nós e que precisam ser solvidas
outro bálsamo do amor. Então isso seria o reconhecimento. Ele diz também, André Luiz, que o espírita vive como vivem os outros. Eu se pergunto, vive como vivem os outros. Ele prossegue. Mas em todas as manifestações da existência é chamado a servir aos outros através da atitude. Atitude cristã. Atitude da compreensão. Aí pergunta-se, mas como? Mas como viver igual aos outros e sermos diferentes? Hermance Dufaux, tão belamente, médium que colaborou tanto com Allan Kardec, nos diz: sem alimentar fantasias de saltos evolutivos. Ou seja, nossa, daqui eu quero pular já para o planeta da regeneração. Já quero pular direto para o planeta de espíritos mais puros, mais evoluídos. Nem os beneméritos e tampouco Cristo não saltou nada. Passou, vamos dizer, os 33 anos vivendo de uma maneira exemplar. Para nos mostrar que não há saltos. Se a natureza não dá saltos, tampouco a nossa caminhada deve dar saltos. Ela diz, dê um passo atrás do outro. Um passo atrás do outro. Sem ansiar pela grandeza das estrelas. Eu admiro a estrela, mas não quero chegar lá de um salto. Admiro e quero a perfeição, mas vou gradativamente crescendo. Ame-se na condição de singelo pirilâmpago que se esforça por fazer luz na noite escura. Pirilâmpago é o quê? O vagalume. Percebe que comparação? Ame-se na condição de um singelo vagalume que ilumina a noite. Quer dizer, eu estou aqui. Quantos de nós já brincou, quando crianças, de pegar um vagalume e sentir aquela luz, né? Até escondíamos debaixo da roupa, víamos lá brilhando. E ela nos diz, seja esse pirilampo, esse vagalume. E ela continua, faça as pazes com as suas imperfeições. Uau! Faça as pazes, ou seja, aceite-as e procure caminhar. Descubra suas qualidades, acredite nelas, coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a forma da verdadeira transformação. Finalmente, Jesus diz, quem me segue não anda em trevas. Quem me segue não anda em trevas. Aí ontem, bendita tecnologia, recebo pelo WhatsApp uma mensagem lindamente de Cora Coralina. Só podia ser essa poeta de Goiás. Começou a publicar o primeiro livro aos 70 anos, um pouquinho atrasado. Vamos começar. Observe o que ela nos diz. Mas esse aqui é espírita, é cristã, é exemplo. Essa poetisa. Procura semear otimismo. Ou você semeia tristeza? Põe a mão na consciência lá. Procura semear otimismo e plantar sementes de paz e de justiça. Semeie otimismo e planto semente de paz e de justiça. Digo o que penso. Espontaneidade. E Jesus era espontâneo. Ele falava o que pensava. Não media as palavras, não. Mas ele não precisava medir. Porque tinha alma limpa. Penso no que faço. Mas se ela diz, diga o que penso, eu digo com esperança. Ou seja, é a semente que plantou. Penso no que faço, mas com fé. Observe, eu faço, mas com a fé. Faço o que devo fazer, mas com amor. Faço o que devo fazer, mas faço diferente. Faço com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende.
Agora alguns despertaram, né? Pois bondade também se aprende. Essa história, né? Eu já nasci bondoso. Não, se aprende. É educação. É esse caminhar, amados irmãos, que nos deixa felizes, limpos. Eu só quero levar para a conclusão, quando Miramês, nosso espírito maravilhoso, por intermédio de João Nunes Maia, nos diz, uma das coisas mais difíceis nas relações com nossos semelhantes é dar conselhos. Por isso eu penso muito. Bonito preparar lá em casa. Vir aqui, falar, faça assim, chama a pessoa para uma conversa e diz assim, olha, se estivesse no seu lugar, eu faria assim. Aí a pessoa olha para você, baixa os olhos, sai. Só faltou nos dizer, você é um hipócrita. Mas você não faz o que você me disse tão lindo. Nossa, você dá cada conselho, fala coisas tão lindas. Não, tudo bem que eu estudei. Fácil, qualquer um pode pegar isso aqui e falar. Mas por trás de dar um conselho, existe a coerência entre aquilo que você faz, entre aquilo que você diz e entre aquilo que você faz. Aí Francisco de Assis, muito já foi falado aqui, eu já falei em palestra, já ouvi várias vezes a mesma repetição. Quando ele diz assim, prega o Evangelho. Francisco de Assis, mais de 800 anos atrás. Pregue o Evangelho. E se precisar, sabem como ele termina? Pregue o Evangelho. E se precisar, use da palavra. Isso significa tudo. Uma outra palestra, né? Pregue o Evangelho. Mas se precisar, fale. Ouça as pessoas. Se precisar, diga alguma coisa. Mas sempre faça. E eu também anotei aqui, viver antes de falar. O importante é viver antes de falar para que a palavra encontre a segurança do coração. Mais adiante, achei linda essa frase. Coisa assim, querendo, andarás. Querendo, falarás coisas úteis. Querendo, reconstruirás a ti mesmo. Sempre querendo, força de vontade. Falar muito, além do inconveniente, tanto esgota o físico de quem fala, quanto desorienta quem ouve. Por isso aquelas pessoas faladeiras, tomem cuidado. Eu não estou me referindo a palestra, discurso, não. Estou me referindo quando você vai à casa de alguém e você senta e diz assim, meu Deus, eu queria falar um pouquinho, mas não me deixa. Mas tem uma bendita hora. Você já viveu isso, com certeza. Você está de ônibus fazendo uma viagem. E você está muito cansado. Aí, de repente, senta alguém do seu lado e começa a falar. E não passa. Aí você tem duas alternativas. Primeira alternativa, você se chatear e dizer assim, desculpe, estou muito cansado, eu quero dormir. Ou você se volta de uma maneira muito cristã, olha para aquela pessoa e pensa, que bom. Que ele fale bastante. Eu estou tão cansado, então só vou ouvir. Quando nós chegarmos a essa segunda atitude, já caminhamos bastante. É, não é verdade? Vamos terminar. Já estamos chegando ao fim. Vamos voltar a Jesus. Um dia, assim como você já me convidou para ir à sua casa, certo? Aí convidaram Jesus para ir à casa de Lázaro. E Lázaro tinha duas irmãs, como todos nós sabemos. Uma se chamava Marta e a outra Maria. Muito bem. Antes de contar o que está lá, que vocês já conhecem, vamos fazer uma consideração. Quando você convida alguém para sua casa, você age como Maria ou como Marta? Diz, não me lembro mais. Mas igual a uma das duas eu faço. Vamos lá. Uma delas estava preocupada com a casa. Meu Deus. Limpar a casa, não pode deixar nenhuma sujeira no banheiro, nada fora do lugar, a louça limpa, tudo pronto, a comida assim, melhor que tem, tudo certinho. Por quê? O mestre virá
almoçaram, jantar na minha casa. Até aí, tudo normal. Conduta asseada, limpa, correta. A outra se preocupa. Mas Jesus vem na minha casa. Meu Pai, que grande oportunidade eu vou ter para aprender. O que aconteceu? Jesus chegou. Ele observou que a Marta, e diz assim: Marta, Marta, estás muito ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Marta, Marta, olha o puxão de orelha. Marta, Marta, estás muito ansiosa, afadigada. Ou seja, ele percebeu que ela estava extenuada, já tinha trabalhado demais, estava tudo limpa a casa, mas enfim, ela continuava, aquela preocupação. Tem uma coisa que é essencial na vida. E Maria, diz Jesus, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual foi a parte que Maria escolheu? Puxa, se a Marta está trabalhando, minha irmã, e a Marta fala: escuta aqui, ô folgada, vai continuar aí batendo papo com Jesus ou vem me ajudar para servir o jantar? Aqui Jesus lhe disse: Marta, Marta, estás muito fatigada. E Maria escolheu a melhor parte, porque foi inteligente. Era uma oportunidade ímpar, única. Jesus estava na casa dela e ela sentou aos pés. Então, mestre, fale. Mas que escolha, meus amados irmãos. E me dizem ainda, com todo carinho, eu não entendo. Há muitas palavras difíceis no Evangelho, mas precisa entender palavra por palavra. Entenda exatamente este ensinamento. Não é uma metáfora, não é nada. É a pura realidade nossa entre o material, o físico, o perecível, a ostentação, de não deixar nada de aparência. Estou preocupado com as aparências, para que afinal de contas Jesus e os convidados não digam nada. Minha recepção foi brilhante. Maria já pensou o contrário. Bom, se eles vão notar que está um pouco sujo, deixa para lá. Hoje estou preocupada em ouvir o mestre. Então fiz minha escolha. Tomara, meus amados irmãos, que no nosso dia a dia nós saibamos efetivamente fazermos as escolhas entre a preocupação do material, do físico, das aparências, do que vão pensar, do que vão dizer, como vão me julgar. Não, deixe que pense, deixe que digam, deixe as coisas para lá. Hoje vou me ocupar com as coisas que me santificam, que me fazem bem. Hoje vou me dar um tempo para abrir o Evangelho. Depois eu continuo a limpeza do banheiro, da casa, das roupas, tudo. Mas agora eu vou dar um tempo para mim. Vou abrir o Evangelho. E o que eu ler me será de grande valia. É esta a oportunidade de dar-se um tempo para o crescimento interior, para essa elevação espiritual. Isto eu digo que é exatamente uma atitude inteligente, de sabermos escolher. Então Maria nos exemplificou com a escolha. Naquele dia o mestre esteve na minha casa e eu me dediquei. Comparativamente eu poderia dizer assim: todos quantos de nós fazem o Evangelho no lar, comparativamente poderia ser dito como Marta e como Maria. Algumas pessoas estão lá no Evangelho, mas com a cabeça preocupada. Se tocar telefone, interrompe o Evangelho, vai atender. Não. Se tocar a campainha, não, dá licença, preciso atender. Não. Marta foi o exemplo da interrupção do momento certo que você deveria estar, e que deveríamos estar, preocupados com o aprender, com o sentir o Mestre conosco, que seria a hora do Evangelho no lar. Deixe o mundo exterior ao seu redor. Por isso que o Evangelho no lar é uma síntese, uma fonte de luz
que é a presença do Cristo, de Jesus mesmo, no nosso lar. Então naquela hora eu vou ser qual Maria. Vou dizer, Jesus, eu estou aqui e quero te ouvir pelas suas palavras, pelo seu evangelho, pela mensagem de amor. E por amor nós vamos orar. Se eu estiver sozinho, eu sei que eu não estarei nunca sozinho. Estarei com aqueles que me acompanham espiritualmente. Se eu estiver com outras pessoas, farei com elas a elevação do amor. Então a minha conduta cristã direciona-me sempre para o bem, para a paz, para o amor e para a luz, seguindo os passos do amor do Divino Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.